Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? De novo aqui, professor Jefferson, de Ciências, a Cláudia interpretando em Libras para nós. Mais uma aula muito boa de Ciências, tomara que vocês gostem. É um conteúdo que eu gosto muito, venho trazer para vocês aí, que é o quê? Cosmologia. Logia? Estudo. Cosmo? Já vou definir, não vou adiantar a aula. Primeiro quero lembrar vocês, Google Classroom, Aulas Paraná, canal Aulas Paraná no YouTube, se mantenham atualizados, dúvidas da aula, fale com o seu professor, preciso assistir uma aula anterior que o professor comentou daquele conteúdo que eu não lembro, acessa lá, assiste a aula novamente, procura os recursos que você tem disponível, não deixe acumular o conteúdo, vamos fazer essas aulas não presenciais e renderem muito, combinado? Gente, olha lá, como todas as outras aulas, uma noticiazinha relativa à aula. Chega aqui perto que esse assunto aqui dá bastante polêmica. Como surgiu o embate entre astronomia e astrologia? Entre muitos tapas e poucos beijos, astrônomos e astrólogos ganham a vida com fenômenos do céu. Com raízes na Babilônia, astronomia e astrologia só romperam após a Revolução Científica do século XVII, ou seja, a partir de 1601. Isso é uma notícia que eu peguei, pessoal, na revista Galileu, que trazia uma astrônoma, uma mulher astrônoma, muito boa astrônoma, e um astrólogo, inclusive o presidente da Associação Brasileira dos Astrólogos, da Sociedade Paulista de Astrologia, e eles conversando sobre como essas diferentes vertentes estudam o céu. E é muito interessante. Por quê? Porque nós vamos ter aqui astronomia. Mas os nossos primeiros astrônomos, que eu vou falar sobre eles, eram também astrólogos. Qual a diferença entre essas duas vertentes? A astronomia, ela é uma ciência, ou seja, segue o método científico, e ela vai fazer o quê? Análises de tempo, de distância, de fenômenos espaciais astronômicos. A astrologia tenta entender como esses fenômenos refletem na vida e no comportamento das pessoas. Só que a técnica da astronomia não adota o método científico. Ela não é cientificamente provável com o método científico utilizado. Ela está certa? Não disse isso. Ela está errada? Também não disse isso. Eu disse que não é possível prová-la pelo método científico que a gente tem. O nosso método científico prova a astrologia? Não. Prova a astronomia? Sim. Então sabemos o tempo que dura um ciclo completo da Lua? Sabemos o tempo que dura uma volta da Terra em torno do Sol? Sim, sabemos. E a gente pode testar isso por método científico? Sim, podemos. Isso chama-se astronomia. Agora, porque determinada pessoa nasceu sobre a regência de um signo, ela terá um comportamento previsto para... Isso a gente não pode provar pelo método científico. É só isso. Nossa, professor, e agora? E agora a gente respeita, porque é a crença de cada um. É bem simples. Você pode escolher acreditar na astrologia ou não acreditar na astrologia. Mas você não pode criticar ninguém por acreditar. Combinado? E nem achar só porque a astronomia é provável pelo método científico que ela tem mais razão ou menos razão que a astrologia. Entendem? Ela só é provável pelo método científico. Tem que ter esse cuidado a gente tratar dessas coisas. E muito respeito com as pessoas. Combinado? De vez em quando eu vou trazer alguns conhecimentos que os astrônomos, astrólogos também comentavam nos seus livros. Combinado? Vamos em frente. Olá, gente. Objetivos da aula de hoje. Chega aqui. Conceituar o ramo da ciência chamado cosmologia. Eu vou falar o que é cosmologia para vocês. Conhecer a história da cosmologia. Como o céu é percebido pelos diferentes povos. Isso é muito interessante. A gente tem uma visão já um pouco limitada do que a cultura ocidental tem do céu. E ainda a gente esquece que outros povos têm uma visão diferente do mesmo céu. Referências cosmológicas no Paraná e no mundo. Então, tem ação cosmológica de astrônomos indígenas
no Paraná e em outros lugares do mundo. Estar com o caderno para anotar os pontos importantes e repetir os exercícios, regra de todas as aulas de ciências, e ser feliz. Com astronomia, fica bem melhor ser feliz. Gente, perguntinha, vocês vão responder e a gente vai voltar em seguida. Presta atenção aqui no que ela fala. Cosmologia é a ciência que estuda crescimento, cérebro, carros ou cosmo? Responde no seu caderno e já voltamos. Cosmologia, estudo do cosmo. Mas o que é cosmo? Gente, isso aqui é para quem é do meu tempo ou mais, né? Existia um desenho animado, que na minha opinião é muito bom, que chama-se Cavaleiros do Zodíaco. Ele não tem uma astronomia, quase nada, ele tem ali um pouco da cultura astronômica grega, mas mais mitológico, sabe? Mas era muito interessante que os heróis, cavaleiros, quando eles iam brigar, eles invocavam o poder do cosmo. Né? Ali uma imagem de um cavaleiro fazendo isso. Consulte a respeito disso, era um desenho animado muito bom. Ainda existe, né? Mas vamos lá. O que é cosmo? Cosmo, ou cosmos, é um termo que designa o universo. Tudo. Quando a gente pensa em tudo, o universo inteiro, todas as galáxias, todos os sistemas, todas as estrelas, tudo, isso é o cosmo. Certo? Toda a estrutura universal em sua totalidade, desde o microcosmo, uma célula é um microcosmo, um átomo, um microcosmo, faz parte do cosmo, até as maiores dimensões que a gente tenha. Tudo isso é cosmo. O cosmo é a totalidade de todas as coisas desse universo ordenado, desde as estrelas até as partículas subatômicas. Então, o próton, o elétron e o nêutron que a gente conversou, extremamente pequenos. O Aldebarão, uma estrela que é mais de 10 vezes o Sol, todos eles são cosmo. Beleza? Então, quando a gente fala cosmologia, estudo de tudo, e a Terra é algo tão pequeno dentro do cosmo, que a cosmologia não chega a dar muita atenção para ela. Combinado? Vamos em frente. Gente, essa foto é a capa de um livro. Que foto é essa? No século passado, foi lançada uma nave espacial com o objetivo de tirar fotos do espaço. E essa nave foi lançada com um seguinte objetivo: você vai sair do sistema solar, nave. Então ela foi lançada e quando ela tinha combustível para fazer a sua última manobra, ela estava indo em direção a sair do sistema solar, ela estava passando pelos anéis de Saturno, ela gastou o combustível para virar para a Terra e tirar essa foto. Essas linhas que vocês enxergam na foto são os anéis de Saturno que estão na frente da câmera. E esse pontinho aqui que foi marcado é o planeta Terra, visto dos anéis de Saturno. A Terra forma um ponto azul e neste livro, o título do livro era O Pálido Ponto Azul. Um livro muito bom, vale a pena ser lido. Combinado? E de lá a Terra foi fotografada. Gente, e para o fundo, o que a gente tem aqui nessa imagem? O resto do universo. Uma câmera muito boa, a gente poderia ampliar e a gente teria a visão de metade do universo. A outra metade está para trás da câmera. Essa nave espacial chama-se Voyager, foi lançada a primeira e também já foi lançada a segunda Voyager. A primeira Voyager já saiu do sistema solar, a segunda Voyager já saiu do sistema solar. Elas estão adquirindo distância suficiente para fotografar o sistema inteiro. Mais uns 12 anos, mais ou menos, pelo que eu li de cálculos, elas vão conseguir fotografar o sistema inteiro. E aí? Isso que eu falei para vocês, estamos enxergando o universo. O que é o universo? É tudo que existe fisicamente. A soma do espaço e do tempo e as mais variadas formas de matéria. Planeta, estrela, galáxia, os componentes do espaço intergaláctico. Então, tudo que for matéria ou energia dentro do cosmo, chamamos de universo. Quem que começou a pensar essa cosmologia? Quem começou a estudar? Vários babilônios, vários persas,
Estou falando de mais de 5.000 anos atrás. Mas aí houve um cientista, podemos chamá-lo de cientista, ele não fazia ciência como a ciência hoje, mas um astrônomo e matemático chamado Cláudio Ptolomeu, que ele juntou todos os conhecimentos que havia e escreveu um livro que o título do livro, traduzido para o português, significa O Magnífico. Ou, na escrita árabe, Almagesto, onde era descrita toda a astronomia conhecida por todos esses povos. Esse livro tem cerca de 3.000 anos de idade. Ele foi um dos poucos livros que foi preservado da perda do incêndio da Biblioteca de Alexandria. E ele existe traduzido para várias línguas, né? É um livro muito bom. Eu, particularmente, gosto muito, porque ele conta como os povos viam a astronomia. Tudo que foi criado dentro da matemática e da geometria até aquele momento veio da astronomia. Então a gente pode dizer que a matemática veio do céu, porque ela surgiu dessas observações astronômicas. Mais um quiz para vocês pensarem, para a gente entrar nos próximos temas da aula de hoje. Sou do signo de Virgem. Isso significa que eu vou ficar rico, que eu vou ficar pobre, que eu gosto de motos, ou que eu nasci entre 23 de agosto e 22 de setembro? Responde e já voltamos. A única certeza astronômica que a gente tem para uma pessoa que é do signo de Virgem é que ela nasceu naquele período. As outras certezas seriam astrológicas. E o nosso foco de hoje é astronomia. Mas tem muita coisa da astrologia que é bem interessante. Vamos em frente. Um exercício para vocês fazerem. Acompanhe aqui. Uma grande aplicação da cosmologia para a maior parte dos povos é da qual a astronomia também faz proveito. É utilizá-la como uma forma de, letra A, conhecer o temperamento das pessoas. B, prever fatos futuros. C, localização no tempo. Ou D, conhecer momentos de alteração no núcleo da Terra. Anota no caderno, responde e a gente já conversa.
Gente, aquela ferramenta mais maravilhosa que a astronomia pode prover para nós. Localização no tempo. Uma data, 1º de janeiro. Como sabemos que é 1º de janeiro? Por causa da posição da Terra em relação ao Sol e em relação a outros astros. Então a gente combina a posição desses astros para saber, é 1º de janeiro. Não tem uma bandeirinha lá no meio do espaço que a Terra passa e encosta nela, agora é 1º de janeiro. Então precisamos dessa observação. E os povos antigos já observavam. A nossa data, 1º de janeiro, é a data onde acaba um ano e começa outro. Mas os povos observavam outras coisas que eu vou trazer para vocês hoje. Para a gente poder estudar isso aqui, gente, tem um programa, um software gratuito, desenvolvido por um grupo francês, muito bom. Apesar de ser um grupo francês, o software está em português. Quem puder escanear esse código aqui, já vai dar direto para a página onde você pode fazer o download, baixar o programa no seu computador. O aplicativo é gratuito, você pode usar à vontade. Você simula o céu de 50 mil anos atrás até 50 mil anos para frente do dia de hoje. Então, acredito que dá para você ver céu de muitas noites aí, muitos dias. Céu diurno, céu noturno, várias ferramentas. Esse software chama-se Stellarium. Aqui é uma imagem de como ele disponibiliza a tela, que eu peguei várias delas para as aulas de astronomia que nós vamos ter. Ele é muito confiável, ele é feito por um grupo de astrônomos muito bons, vale a pena fazer o download. Quem não consegue ler o código QR agora com o celular, pode fazer o seguinte, anota o nome dele e depois faz o download. Lembrando vocês, é gratuito, não tem nenhum problema você ter no seu celular, no seu computador. E se você não tiver um computador que consegue baixá-lo, você também pode usar online no site. Fica tranquilo, fica à vontade, vai lá e usa. O pessoal vai gostar muito que vocês vão acessar e vão utilizar o programa que eles criaram. Já criaram de forma aberta para qualquer pessoa poder utilizar. Combinado? Stellarium, não se esqueça. Olha só que foto interessante. Vocês já repararam isso aqui no céu? Deixa eu contar para vocês. Olha só. Eu simulei no Stellarium o céu de Curitiba, tá bom? Eu peguei na região da divisa entre Curitiba e Pinhais. A altitude era 924 metros. Eu simulei que estava no dia 14 de maio de 2020, nessa simulação, às 10h30 da manhã. Nossa, professor, mas 10h30 da manhã, eu não vou enxergar isso. Primeiro passo, ele não considera como está o tempo no dia. Se estivesse com nuvens ou etc., esquece. Ele não considera isso. Segundo passo, eu consigo fazer com que ele me mostre as estrelas e a posição delas, mesmo durante o dia. Basta que eu retire a atmosfera. Ele tem a opção de retirar a atmosfera. Aí quando sai a atmosfera da Terra, o céu fica com essa aparência de dia. Interessante, né? Pode ver que está iluminado aqui o campo em volta. Aí, maravilha. Dia 14 de maio, 10 horas da manhã, o que era possível ver no céu? 2 planetas, Mercúrio e Vênus. O que mais era possível ver no céu? Esse conjuntinho de 3 estrelas, muito famoso, que as pessoas costumam chamar de Três Marias. Mas que os índios guaranis não olham para essas 3 estrelas e pensam nelas como as Três Marias. Eles olham para tudo isso aqui, gente, e veem essa imagem, que na cultura guarani, que são os índios habitantes, a maior parte dos índios habitantes brasileiros, né, os pré-colonização europeia, antes da colonização, e enxerga o chamado homem velho, que por castigo dos deuses perdeu uma das pernas, né? E tem toda uma lenda envolvendo eles. E o que eles sabem? Quando o homem velho aparece na direção oeste-nordeste, nesse horário, está chegando frio. Tá vendo? 14 de maio, está chegando frio. Eles contavam o tempo e sabiam as estações do ano, pelo que eles viam no céu. Um pouco mais ao centro do planeta, temos a cultura maia. Sim, os maias, lá no México, né? E a cultura maia, olhando para o mesmo conjunto de estrelas, aqui eu peguei uma outra data, 25 de maio, às 5h15 da tarde. Certo? O que os maias veem? Eles veem essa outra configuração aqui, que é de que para a cultura deles é de um caçador.
já é uma outra história. Por quê? Cada povo criava a história para a constelação de acordo com a realidade que ele vivia. E a boa parte dessas histórias, inclusive a própria mitologia grega, eram lendas para ensinar bom comportamento para as pessoas. Como as pessoas deveriam se comportar para poder conseguir algo muito bom, um presente dos deuses, ou o que acontecia de castigo para aqueles que não tivessem um bom comportamento. E esses comportamentos eram ensinados pelas lendas. Olha, o homem velho desafiou os deuses, ele perdeu uma perna e foi colocado no céu para sempre. E tem toda uma lenda envolvendo isso. Na cultura maia também, está chegando a época que o caçador vem, caça toda a comida e diminui a comida para nós. Então, isso tudo está ligado com o que é a realidade que eles vivem, com o que esse povo viveu. Vamos lá? Chineses. Os chineses, a gente tem uma astronomia incrível. Inclusive, é tão incrível a astronomia chinesa que mais ou menos perto do ano 1000, eles já tinham passado aqui no Brasil navegando. Muito antes dos portugueses. Só que, como eles não tinham interesse em pau-brasil e nem escravizar índios, eles não ficaram por aqui. Mas tem vestígios da vinda deles para cá. Vou falar sobre isso. E como é que eles conseguiram navegar da China até aqui? Se guiando pelo céu. E uma das constelações que eles seguem, de novo, as Três Marias. Só que para eles tem o formato da borboleta, que para a cultura chinesa tem um outro significado da borboleta, tem um outro caminho. A borboleta abre casulos quando? Final do ano. Final do ano, no verão, as Três Marias são visíveis a noite inteira praticamente no céu. É a época então que as borboletas aparecem. E é assim que eles interpretavam o céu, lá os chineses. Que interessante, né? Tem uma parte astrológica, que é toda essa... Nossa, o que a borboleta faz nas pessoas nessa época, né? Como essa constelação explica o comportamento das pessoas nesse período. E tem a questão astronômica. É verão, vemos a borboleta. É inverno, você não vai ver a borboleta à noite no céu. Interessante, né? Para gerar essa imagem, dia 14 de maio, 5h45 da tarde. Eu consegui exatamente essa posição, olhando para esse ponto entre oeste e noroeste. Você pode mexer no estelário, né? Você pode virar para o lado que você quiser. Aqui outras constelações que os chineses veem e tal, mas só quero falar das Três Marias com vocês. Agora aqui, a que mais chega para nós, né? A ocidental, baseada no sistema que os gregos criaram. O que eles viam? O grande caçador Órion. Aqui, essas três estrelas, o chamado cinturão de Órion, tá bom? Alnitak, Alnilam e Mintak. As três estrelas que estão ali. Nome difícil, não muito simples, não precisa gravar. Tá bom? Aqui, a cabeça do Órion, aqui o cinturão dele, o saiote que ele usa, um dos braços com a sua ferramenta de caça e o outro com o seu escudo, para se defender do touro e do escorpião. O escorpião que ele brigava muito e o touro, que está aqui, ó. Só dá para ver uma pontinha do touro, que impede que o Órion chegue até as belas Pleiades, 7 belas irmãs, que o Órion era apaixonado, mas que ele não podia chegar perto delas. Interessante, tem várias histórias explicando por que o Órion foi colocado de um lado do céu, o escorpião do outro, e a briga do Órion com o escorpião, e a briga do Órion com o touro para poder chegar até as Pleiades, ele nunca conseguiu, os castigos que os deuses deram, e isso é tudo astrológico e muito interessante. Mas ficamos na astronomia. O que a gente pode ver de interessante? As Três Marias apontam para Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno. A estrela mais brilhante do céu é o Sol. Correto? E também na cultura israelense, eles têm aquela questão dos 3 reis magos em direção a Jesus Cristo. E são as mesmas estrelas, é o mesmo céu. Depende de como a cultura enxerga isso. Tudo bem? Vamos lá. Aqui no hemisfério sul a gente vê o Órion deitado e de ponta cabeça. No hemisfério norte eles veem o Órion em pé. Então as observações são diferentes. Tem muita coisa que a gente enxerga no hemisfério sul que não é visível no hemisfério norte. Quem que está brincando perto do Órion? Perto do Órion brincando, tem os gêmeos, a constelação de gêmeos aqui. Aqui, ó, cão menor e cão maior. Opa, desculpe, cão menor e cão maior. Que são os cachorros que o Órion usava para caçar. Então tem muita coisa muito interessante. Vale a pena conhecer toda essa parte.
Um exercício para vocês. Mais um. Todas as civilizações podem ver as mesmas estrelas no céu? Todas interpretavam com as mesmas formas? Explique.
Então, gente, pega tudo isso que eu contei para vocês agora e veja como você provavelmente acertou essa questão. Então, todas as civilizações, chega aqui pertinho, podem ver as mesmas estrelas no céu? Sim, podem ver, o céu não é proibido para ninguém, tá lá. A maior parte delas sim. Por que eu não coloquei todas? Porque dependendo se essa civilização ela não migra pelo planeta, parte do céu ela não enxerga porque não é visível da onde ela está. Mas a maior parte sim é visível, tá bom? Por exemplo, nós aqui no hemisfério sul não temos acesso à estrela polar. E eles lá no hemisfério norte não têm acesso ao Cruzeiro do Sul. Mas se você viajar para lá, você enxerga e pronto. Combinado? Todas interpretavam com as mesmas formas. Falei de 3 culturas que não é a nossa para vocês, e vocês viram que cada uma enxergou de um jeito. E a nossa cultura trazendo uma 4ª visão. Ou seja, não. Cada uma utilizava elementos da sua cultura para ligar os pontos e formar as imagens no céu. Inclusive, os nossos indígenas aqui, eles tinham uma observação tão evoluída do céu, tão aprimorada, que eles não usavam só as estrelas e os planetas. Eles também usavam as galáxias, o plano de fundo da Via Láctea, fazendo como sombras e mais brilho para poder interpretar as figuras. Não era só ligar pontinho, não. O índio Guarani tinha uma astronomia muito evoluída, muito bem desenvolvida. Um quiz para nós. Como os povos antigos registravam a posição das estrelas? Letra A, postavam em rede social. Arquivos compactados na nuvem, compartilhados na nuvem. Em livros ou pinturas e construções de monumentos. Veja que resposta você escolhe, anota e já conversamos. E aí, pessoal? Não ficou em dúvida, né? Muito fácil. Pinturas, construção de monumentos. Vamos ver isso mais de perto, mais detalhado? Arqueoastronomia. Astronomia dos povos antigos. Tá, professor? Que povo antigo tem a ver com hidrelétrica? Você me coloca a usina hidrelétrica de Salto Segredo ali que fica no Rio Iguaçu? Sim, porque essa usina, quando foi construída, alagou isso aqui, que era um monumento indígena, para se orientar. Ou seja, uma rosa dos ventos indígena. E, gente, algo fenomenal. Os índios tinham uma percepção muito interessante do céu. Quando eles chegavam nessa rosa dos ventos, ela mostrava os 4 pontos cardeais, que indicava para os 4 deuses, que eles acreditavam, que ajudou um dos deuses, que é um 5º deus, que fica bem na direção do ponto do meio, a fazer o universo. E os pontos colaterais, que a gente tem na Sudeste, Noroeste, Nordeste e Sudoeste, são as esposas desses 4 deuses. E esses monumentos, eles têm altura entre 1,5 m e 1,60 m, que é mais ou menos a altura média dos indígenas. Por quê? Porque eles tinham que se posicionar em direção a esses monumentos e olhar em determinada direção para indicar o ponto cardeal para eles, através do céu. Então eles tinham que olhar do monumento para uma estrela marcada, e eles sabiam para que ponto cardeal eles estavam olhando. Eles já conheciam todos os pontos cardeais, e esses monumentos de pedra eram cortados, os lados, de forma que as faces ficassem viradas para os pontos cardeais. Aqui é uma representação de como seria olhando de cima. Quem for a Florianópolis, ou quem já foi, lá na Praia da Galheta, tem esse conjunto de pedras aqui, que os fenícios, no ano 300, construíram na ilha de Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, que todo mês de março, quando começa o outono, o sol nasce certinho, que nem está na foto aqui, encaixado nesse conjunto de pedras. É o único dia do ano que é possível ver isso. Por quê? Porque para os fenícios, esse era o momento de início de um novo ano. É assim que eles marcavam o ano novo. Então eles sabiam o dia do ano novo, faziam essas construções, fica olhando. Ó, o sol nasceu lá, uhul, mudou de ano. Entenderam a ideia? Tem mais desses pelo Brasil. Tem mais. Na Paraíba tem muitos. Construído por esses povos que vieram muito antes dos portugueses para cá.
Olha que texto interessante. Eu vou ler ele inteiramente. Se você não consegue ver no equipamento que você está usando para acompanhar a aula, fica bem atento, tá bom? Germano Bruno Afonso é o nome do rapaz que foi entrevistado pela revista. É verdade que o senhor descobriu uma rosa dos ventos dos Guaranis no Paraná? Os Guaranis têm uma rosa dos ventos. Uma informação que li sobre a gênese Guarani era de que no céu existiam palmeiras azuis representando os 4 deuses, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E suas 4 esposas, os colaterais, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, formando uma rosa dos ventos. Os Guarani dizem que tudo que existe no céu existe também na terra. Essa frase é muito legal, gente. Porque a terra nada mais é do que um reflexo do céu. Eu concordo plenamente. Aí começamos a procurar algum vestígio concreto disso. Até que um dia no Paraná, em Itapejara do Oeste, na beira do rio Chopin, encontramos essa rosa dos ventos. Encontramos um círculo de palmeiras, colocamos o teodolito, um equipamento de medição astronômica, no meio do círculo e medimos as direções dessas palmeiras. O resultado é que deu exatamente os pontos cardeais e os pontos colaterais. Uma rosa dos ventos de palmeiras aqui na Terra. Curioso notar que a palavra Itapejara não significa nada em Guarani. No entanto, originalmente essa região se chamava Tapejara, que significa caminho do Senhor. E, certamente, uma rosa dos ventos é um excelente guia. Que maravilhoso, né, gente? Olha quanta cultura nós temos no nosso estado. Vamos valorizar. Um exercício para vocês depois dessa mensagem bem boa que esse astrônomo deixou. Como chama-se a ciência, dentro da astronomia, que estuda a visão e representação astronômica dos povos antigos? Fenomenologia? Fenomenologia? Paleontologia? Arqueoastronomia ou astrologia? Anota, responde e já voltamos.
Quem estava muito atento, percebeu que a grafia, a escrita de paleontologia aqui, tinha um N a mais. Mas não tem problema. Por quê? Porque nós sabemos que estão falando de arqueoastronomia, que é a resposta correta. Espero que você tenha acertado. Era o título dos slides anteriores. Tudo bem? Vamos em frente. Um agradecimento ao pessoal do Parque da Ciência. Por que, gente, esse agradecimento? Porque eu fiz vários cursos de astronomia lá. Eu já tenho um gosto muito grande pela astronomia. Esse globo terrestre, ele representa a proporção da Terra em relação a um solzinho que tem lá longe. Tem todo um conjunto de observações astronômicas que eles promovem no parque, que chama-se Noites no Parque, gratuito, precisa se inscrever porque tem um limite de pessoas, com uso de telescópios maravilhosos que o parque tem. Tem o planetário dentro do parque, que eles usam o estelário, simulam o céu, mostram várias visões do céu. Vale muito a pena visitar esse espaço, que está lá esperando que a gente vá e use. Funciona de terça-feira até sábado. Então você agenda, você liga lá e marca, eu quero visitar. E nos momentos de coronavírus a gente vai aguardar, porque o parque não está recebendo visitas. Mas, quando voltar às atividades presenciais, aproveitem. Utilizem esse espaço, muito bom. Eu tenho muito agradecimento ao pessoal do parque. Boa parte do que eu trouxe na aula de hoje, eu aprendi lá. Certo? Relembrando a aula de hoje, o que é cosmologia? Essa ciência que estuda esse cosmo, esse tudo. Vamos dizer assim, tudo. Como começou a cosmologia? Os povos antigos foram tendo seus estudos e o Ptolomeu juntou tudo naquele livro maravilhoso, Almagesto. Aplicabilidade da cosmologia. A gente usa para determinar passagens de tempo, mas a gente também pode usar ela para conhecer fenômenos em outros lugares do espaço e entender como o espaço se formou, como a Terra se formou, ou até prever fenômenos que acontecerão mais para frente. Significado da cosmologia para diferentes povos. Cada povo, ao olhar para esse céu, via diferentes figuras e trazia isso para o seu dia a dia. E é claro, qual que eu mais admiro? A dos povos Guarani, que são os nossos povos ancestrais. É a astronomia que eu mais admiro. E principalmente aquela frase, a Terra é um espelho do que se passa no céu. O método científico comprova essa frase? Não, mas faz muito sentido. Reaproximação com a cosmologia. Gente, buscar entender os fenômenos. Quem mora em cidades com ambiente iluminado acaba ficando um pouco distante das estrelas, porque dificulta a visualização. Busquem os lugares pouco iluminados. Estamos num ano de sequências astronômicas maravilhosas. Superluas, conjuntos de satélites passando frequentemente no céu, Estação Espacial Internacional, chuvas de meteoros. Gente, é um ano astronomicamente muito agitado. Em 5 meses do ano, já tiveram mais de 8 fenômenos interessantes para se acompanhar no céu. O eclipse lunar de 2018, gente, só coisa maravilhosa. E, de novo, se aproxima com o céu, você se aproxima com a Terra. Lembra que os guaranis disseram? E as dicas para nós de momentos de coronavírus? Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreve, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina. Obrigado por acompanhar as aulas de ciências e até a próxima.